Jornal da CBN Cuiabá. Que isso, Mariana Bonjour. Eu louca pra encostar ali na liderança. E aí o teu time me faz esse vexame, 2-0 para um time que tá correndo risco de ser rebaixado. Tem um monte de ouvinte mandando mensagem aqui. Ainda bem que mais uma palmeirense se junta a nós. O que aconteceu ontem, Mari, antes da gente receber o nosso convidado dessa manhã? Bom dia, Cami. Bom dia, Pedro. Bom dia. Meus amigos palmeirenses sofrendo junto comigo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, todos que nos acompanham também pelo YouTube. Olha, eu não sei explicar o que aconteceu. A gente toda empolgada, né? Apesar de não ter deixado escapar, né, na última semana também ali, passar, colar, mas não sei o que aconteceu ontem e não só, né, perder para um time que está ali praticamente na zona, mas o Corinthians, né, nosso maior rival, não tem muita explicação, foi o que a Abel falou ontem, não tem como... não tem explicação e não tem como deixar isso acontecer, né? Para quem quer ganhar o título do brasileiro. Você sabe quem participou agora? Gustavo Tertuliano. E Gustavo de Oliveira também mandou de Oliveira mensagem também? cedo Então, dia aqui dos que Gustavos. eu vi. Ai, desnecessário. O Tertuliano disse o seguinte: a Camila ontem, que não queria ganhar de 2 anos, que foi o meu placar, porque não acreditava, né, que o Corinthians podia fazer apenas um gol, fez 2-0. Não, e aí, ele continua Mari, aqui zoando. O Matheus Henrique, mais cedo, ele falou que tava chorando. Olha, eu tava chovendo aqui em Cuiabá, que era o meu choro. Aí ele falou aqui agora, ó, foi só a Mari entrar no programa que voltou a chuva. Por que meu será? Deus! Ai, gente, dá tudo, mas não dá intimidade, né? Que esses ouvintes são muito abusados. Fica aqui só o meu repúdio ao Abel Ferreira, que eu amo muito, mas eu amo muito mais o Dudu. E pra mim, clássico, o Dudu tem que sair jogando. Pode estar com uma perna só. O Dudu tem raça, tem entrega, mas enfim, né? Agora não adianta chorar o leite derramado. Já estamos atrasados aqui, o nosso convidado. Ui, É a nossa desculpa, não tem como a gente falar muito de futebol agora, porque estamos atrasados. Depois a gente comenta abalos esportivos. Mas, Mari, fica à vontade. Outro dia, hoje não teremos essa pauta. Fica à vontade para apresentar o nosso convidado. Já vi que tem um currículo aqui que misericórdia, muito extenso. Vamos recebê-lo a partir de agora. Exatamente, nosso convidado hoje super especial, já estava querendo trazer ele há um bom tempo. Ele falou: Mari, espera a eleição passar, tá bem turbulento aqui. Ele também que se envolve muito em eleições também internacionais. Nosso convidado de hoje é o Paulo Rezende, ele que é cientista político, tem mestrado em comunicação na Espanha, experiência como consultor político e palestrante em 9 países da América e Europa. Atua como consultor em estratégia de comunicação política, ajudando candidatos, partidos e governos na conquista, manutenção e ampliação de seus espaços de poder. E reconhecido já em 3 ocasiões como um dos 100 profissionais mais influentes da comunicação política pela revista americana Washington Compol. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui na CBN. Olá, muito bom dia. Obrigado pelo convite, né? A gente estava aguardando isso, terminar as eleições, para a gente poder falar daquilo que a gente mais gosta. Então, um abraço a todos aí, a toda a audiência da CBN. E eu combinei com o Paulo a gente falar um pouquinho, né, das eleições, ver um pouco da visão dele sobre as eleições municipais aqui no Brasil, mas aproveitar a super experiência que ele tem, né, em campanhas internacionais, todo o conhecimento dele a nível global, para a gente falar também das eleições americanas, né, que hoje é o dia D, também vou pedir para o Paulo explicar mais para frente, mas vamos dividir o programa hoje em 2 para a gente conseguir falar um pouquinho das eleições aqui no Brasil e nas eleições americanas. Paulo, e Cami e Pedro também fiquem à vontade, caso tenham algum questionamento para fazer pro Paulo. Mas, Paulo, queria que você, com toda a sua experiência, né, contasse um pouquinho para a gente se você visualizou, né, se teve alguma tendência nessas eleições municipais de 2024 que você identificou nas cidades brasileiras, nos municípios brasileiros desse ano. Olha, o que a gente observou nas eleições desse ano foi uma premiação daqueles políticos que fizeram uma boa comunicação de mandato. Quem passou os últimos 4 anos se comunicando bem, usando as redes sociais de forma correta, criando de fato um diálogo, uma via de mão dupla com a comunidade, esses candidatos passaram 4 anos em campanha permanente. E tivemos grandes resultados nas eleições desse ano,
com candidatos que souberam ter essa comunicação permanente ao longo do mandato, deram a real importância à comunicação de mandato, que tornou esses candidatos mais conhecidos, mais lembrados e, consequentemente, mais votados numa grande quantidade de casos em todo o Brasil. E nessas Então, esse já foi um dos situações, principais pontos. Paulo, né, que você falou sobre nessa comunicação constante que é o mandato, como que você avaliou a influência das redes sociais em específico e dessas novas tecnologias que estão surgindo, aí também o uso de inteligência artificial, como que você tem visto isso? Olha, as redes sociais são o principal canal de comunicação que hoje nós temos, né, entre os candidatos e os eleitores, é pelo WhatsApp, é pelo Facebook, é pelo Instagram, né, é pelo YouTube, enfim, pelas diversas ferramentas aí que nós temos através da internet, de diversos canais, que esses candidatos, candidatos e ou políticos exercendo seus mandatos, tanto no legislativo quanto no executivo, estão usando para se comunicar com a população, uma comunicação muito mais barata, muito mais direta, que permite uma conversação em tempo real com os eleitores, né? Então, gera uma aproximação muito maior com essa base eleitoral, podendo transmitir aquilo que o candidato realmente está fazendo, ou no caso o político com o mandato está fazendo com aquele mandato que lhe foi conferido pela população. Então, facilita muito mais. Esse cara chega na eleição depois de um processo de 4 anos de comunicação constante. Quando ele vai disputar contra um candidato que deixou para fazer comunicação 6 meses antes, 3 meses antes, a diferença é absurda daquilo que está organizado na cabeça do eleitor sobre as entregas daquele político que estava exercendo o cargo contra aquele político que deixou para conversar nos últimos 6 meses, e aí não dá tempo de se tornar conhecido, de posicionar a sua imagem e mostrar que veio. Agora, Paulo, essa comunicação ela é diferente da comunicação tradicional. A gente tinha essa comunicação feita basicamente pelos os meios tradicionais, rádio, TV, as redes sociais especialmente, né, chega e cria uma forma diferente de comunicar. Vou só citar um exemplo aqui. João Campos estava ali numa inauguração, passava de carro e de repente ele identifica uma jovem com uma camiseta de um programa dele. Ele simplesmente desce do veículo, né, tira foto com ela, estabelece ali um contato. Há uma diferenciação de comunicar efetivamente com as redes sociais e isso é irrevogável daqui para frente, na sua visão? Total. A João Campos e outros candidatos, né, outros políticos estão mostrando que quanto mais espontânea e verdadeira é a comunicação, mais conexão você vai ter com o eleitorado. Eles saem desse formato mais tradicional, mais engessado, muito roteirizado, né, da comunicação política mais tradicional, e eles passam agora a, de fato, ir para uma comunicação muito mais espontânea, claro, com intencionalidade. Ele sabe o que vai fazer, ele tem um objetivo ali, mas ele se deixa conversar com o eleitor, reagir, ter essa interação em tempo real, e isso, quando vem para as redes, funciona muito mais do que quando o político está lendo o teleprompter com um texto escrito pelo marqueteiro. Não tem dúvida disso. Eu queria aproveitar, Mari, só um tópico que você citou, Paulo, no início, que a eleição municipal mostrou que essa boa comunicação de mandato ela é fundamental, né, para um sucesso na eleição. Isso, na sua visão, na sua experiência, acaba afastando aquelas pessoas que ainda, né, não possuem cargos eletivos, que ainda estão fora, né, entre aspas, da política, e como quebrar também essa barreira para aqueles que estão de fora, mas podem vir a exercer bons mandatos também. Eu queria que você fizesse essa análise para a gente também, se isso causa um certo temor, né, para quem pensa em disputar pela primeira vez. Olha, eu como consultor político já trabalhei para candidatos que têm um mandato na mão e candidatos que são opositores, candidatos com muito e com pouco dinheiro, em cidades grandes, pequenas, em diversas situações, em diversos países. As redes sociais, da forma como estão hoje, ajudam demais aqueles candidatos que também estão fora do mandato, porque permite a eles mostrar o seu papel de opositor, mostrar aquilo que eles pensam para a cidade, como eles podem fazer de uma forma muito mais barata, com o celular na mão. O candidato consegue mostrar quem é ele, o que ele pensa, qual a visão dele da cidade. Antigamente, sem isso, ele dependia de rádio, dependia de TV, não tinha esses espaços disponíveis, era uma estrutura muito mais cara, muito mais
difícil de ser acessada por aqueles candidatos que não tinham recursos. Então, hoje, um pequeno líder comunitário tem chance de se tornar conhecido, de mostrar quais são as características que ele carrega consigo, qual a sua biografia, o que ele pensa para a cidade, né? Desde o ponto de vista de candidatos que correm para o legislativo ou para o executivo. Então, se tornou a pré-campanha dos candidatos com menos recursos, muito mais barata, acessível. Então, hoje, com um celular e uma boa estratégia, qualquer candidato consegue se tornar minimamente competitivo, dando visibilidade à sua comunicação. Muito bem, 9h31, tá na hora da gente fazer uma pausa, Pedro Panoc. A gente vai precisar, Paulo, fazer um intervalo bem rapidinho, mas a gente volta aqui. Mari tá cheia de questionamentos. Vou pedir para você nos aguardar só um instante e rapidinho a gente tá de volta assim que acabar o Repórter CBN. Na CBN Cuiabá, nos bastidores, eu tava rindo da cabeça de porco. Acho que foi a cabeça de porco, Mariana Bonjour, a culpada pela derrota. Seguimos aqui com o nosso quadro Comunicação Política. Advogada e consultora Mariana Bonjour comanda aqui a nossa programação todas as terças-feiras. E hoje recebendo Paulo Rezende, também cientista político, para falar um pouco sobre o balanço das eleições aqui no Brasil. E daqui a pouquinho a gente reserva alguns minutos para falar também sobre as eleições americanas. Tem muita gente que não entende, né? Como é que funciona a coisa lá, acha a eleição um tanto quanto confusa, e o Paulo certamente vai trazer esses detalhes aqui pra gente, independente do resultado. Tava até dando uma olhada aqui, Maria, é uma disputa, um vencedor inédito, né, que nós vamos ter por lá. De um lado, seria a primeira mulher presidente, de outro, o G1 destaca aqui o primeiro presidente condenado, né, pela justiça do país. A gente vai falar sobre isso ainda nesta manhã de terça-feira, mas, Mari, sobre o Brasil, Mato Grosso, Cuiabá, enfim, fica à vontade ainda para trazer as suas dúvidas aqui sobre o nosso país. Paulo, queria saber, algum resultado te surpreendeu nessas eleições? Algum local específico, alguma capital ou algum fator determinante, alguma eleição que não era esperado, que você acha, né, que acabou aparecendo aí nessas eleições? Olha, a gente teve resultados, alguns esperados, mas ainda assim surpreendentes do ponto de vista da goleada que alguns candidatos deram, né, como o caso de João Campos, certo? Resultado dessa boa comunicação dele, foi um dos mais votados do Brasil. Teve algumas capitais também, algumas cidades importantes, com votações bastante expressivas, e normalmente quem teve essa votação bastante expressiva foram esses candidatos que se comunicaram muito bem, né, através das redes sociais, ao longo dos últimos 4 anos. A gente também teve o fenômeno Pablo Marçal. Todo mundo comentou sobre Pablo Marçal em todo o Brasil, né, um outsider, vindo realmente com a força da internet, a sua base aí de mais de 12 milhões de seguidores. Os seguidores, obviamente, não eram por conta da política, mas ele usou essa audiência para canalizar a mensagem política dele para São Paulo, e ele não falava só, ele falava para o Brasil todo. O projeto dele é presidencial, não é municipal. Então, usou a campanha de São Paulo para falar com o Brasil todo, para se mostrar como uma alternativa ao bolsonarismo. Conseguiu rivalizar ali dentro, seduziu o eleitorado bolsonarista. A gente sempre fala que na política o nosso maior adversário é aquele que seduz o nosso eleitorado. Então, o maior adversário do Bolsonaro hoje chama-se Pablo Marçal. Conseguiu seduzir esse eleitorado majoritariamente de direita, conservador, em parte liberal, economicamente liberal. Então já se coloca como player importante, já falando para 2026. Então a gente teve ali o Pablo, que conseguiu ficar em terceiro lugar, numa eleição bastante disputada, com Boulos e Nunes ali também, num primeiro turno. Uma eleição muito dura e até imprevisível, ninguém sabia ao certo quem de fato iria para o segundo turno, até que a gente teve lá Ricardo Nunes e Boulos indo para o segundo turno, e o Ricardo Nunes, com quase 60% dos votos, levou essa eleição, né? Então foi uma eleição bastante intensa e que o Brasil todo acabou acompanhando de alguma forma. A gente teve também a eleição em Fortaleza, né, com o Evandro Leitão e o André Fernandes, né? Então uma disputa entre PT e PL muito dura, uma eleição que numa cidade gigantesca como Fortaleza foi decidida por apenas 14 mil votos, né? Então foi 50,38 para o Leitão e 49,62 para o André Fernandes. Então é uma eleição assim que empatadíssima. Isso é uma eleição dentro dessa proporção daquilo que é Fortaleza, 14 mil votos, isso é vírgula, né? É uma eleição bastante
tensa, mostrando a divisão também dos clãs locais, né? A gente teve ali Ciro Gomes apoiando um candidato do PL já na reta final ali, né? Mostrando essa cisão que há entre os antigos aliados da esquerda no Ceará, já Ciro Gomes para um lado, e brigado até mesmo com parte dos seus irmãos e tudo. Então, assim, uma eleição bastante difícil, onde houve uma readequação das forças políticas ali, e o Ceará tem mostrado um pouco do que vai ser essa briga entre direita e esquerda. Isso continua ainda no Brasil, não é um tema de eleição municipal, normalmente não. Eleições municipais não são muito ideológicas, elas se centram em temas mais concretos, porém, tivemos alguns casos aí de essa rivalidade entre PT e PL, como foi o caso também, né, aí de Cuiabá, onde tivemos uma eleição também disputada, uma eleição com muitas emoções, onde saiu vitorioso o candidato do PL, ao contrário de Fortaleza, onde saiu o vitorioso candidato petista. Uma característica dessas eleições municipais é que muita gente, e fruto desse diálogo pela internet, essa nova dinâmica da comunicação, muito candidato já falando no processo eleitoral, pensando em 2026. As eleições mal acabaram e a gente já tem o resultado das eleições municipais, candidatos a prefeito se posicionando para 2026, ou como candidatos, ou como fortes cabos eleitorais. A gente já tem governador que estava ali apoiando seus candidatos, como o caso do Caiado, já fazendo forte oposição, por exemplo, ao projeto de segurança apresentado pelo governo federal. Então, o Caiado se colocando como um nome à direita aí para ter o seu espaço nas eleições de 2026. Então, a gente observa uma direita buscando um espaço na possível ausência do Bolsonaro, para uma possível ausência dele, fruto da inelegibilidade para 2026. Então temos aí Tarcísio, sem confrontar o Bolsonaro, mas se posicionando, Pablo Marçal, de fato, já pressionando, se posicionando, batendo de frente. A gente tem o Caiado se colocando como uma alternativa, e nisso ele faz contraste com o governo federal para se mostrar como uma opção relevante. E vamos ter outros players aí em todo o Brasil buscando esse espaço, ou tentando cavar uma vice-presidência, ou tentando se posicionar muito bem para se reeleger como governador, como senador, né? E valer mais nas discussões, poder sentar na mesa de discussões com mais força, com mais peso. Então, as eleições de 2026 já começaram, e começaram antes de terminar 2024. Paulo, eu tenho uma dúvida, né? Muito se fala, e você enfatizou aqui também, a importância de uma comunicação bem feita aí dos mandatários, né, ao longo dos 4 anos, a importância dessa construção, né, ao longo do mandato. Você acredita que o eleitor, aí falando do outro lado, né, entrando aí na cabeça do eleitor, o eleitor ele tá mais inteligente, ele tá mais esperto? Você acha que ele tá acompanhando? A gente vê que com as redes sociais, né, agora a gente consegue acompanhar de fato o dia a dia do político. Você acha que isso fez com que mudasse um pouco o comportamento do eleitor? Você acha que os eleitores eles estão de fato tendo um interesse maior, acompanhando o político, ou também não é bem assim? Olha, o fato é que o contato entre o candidato e os eleitores, os candidatos e eleitores, os pontos de contato aumentaram. Ponto de contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook e pelos diversos canais. Os pontos de contato aumentaram, a frequência aumentou absurdamente, então esse eleitor vai ser impactado pela comunicação dos candidatos diariamente, certo? Agora, isso não quer dizer que o eleitor esteja preocupado com política, preocupado e fiscalizando, sabe? Indo de uma forma mais profunda nessa relação com o candidato. Ele observa superficialmente. Agora, claro, de gotinha em gotinha, essa comunicação que vai sendo gerada, esse diálogo que vai sendo gerado com o eleitor, vai formando uma percepção que vai se acumulando e vai tendo o seu resultado lá na frente. Agora, o eleitor está preocupado mesmo são com as coisas do primeiro metro quadrado dele, como diria Pablo Noff, lá da Argentina, e muito repetido pelo colega Antônio Sola. Os eleitores têm a teoria do primeiro metro quadrado, onde ele está mais preocupado com como está a vida dele pessoalmente, para depois ele pensar em como é que está a família, como é que está a rua, o bairro, a cidade, o estado, o país. É do individualismo para o coletivismo. Então o eleitor está preocupado com o salário dele, com o transporte público, como é que ele vai chegar no trabalho, o que ele vai enfrentar entre a casa dele e o trabalho, quanto que ele vai receber,
e como que ele vai sustentar a família dele. Então, essa é a primeira preocupação. Então, o político que estiver se comunicando com ele vai ter que dar resposta para esse tipo de situação também, ou vai ficar uma comunicação muito vazia, ou seja, tem que ser um diálogo intencional, um diálogo propositivo, um diálogo que mostre realizações, mas que toque nos pontos que realmente importam para o eleitor. Porque se for apenas propaganda pessoal dos candidatos, isso não se conecta com o verdadeiro sentimento do eleitorado, com as verdadeiras demandas. Então fica a comunicação com muito ruído. Então não é só muitos pontos de contato, não é só muita frequência, mas é falar aquilo que realmente importa para o eleitor e não aquilo que importa para o político. Fica a dica aí. Não sei se o Paulo quer complementar alguma coisa mais das eleições municipais, se Cami tem alguma pergunta. Eu queria só tirar uma dúvida com o Paulo, porque ele falava, né, dessa situação que as eleições de 2026 já começaram, né, e citou alguns nomes ali, né, de certa expressividade aqui no país, o próprio Marçal, o governador Caiado. Dentro desse cenário que a gente tem aqui agora, mas já começando essa análise para 2026, é possível projetar na sua visão, Paulo, se ainda ficaremos nesse debate muito centrado entre PT e PL, ou há um caminho para nesses 2 anos surgirem nomes, né, ora mais ligados a um desses partidos, mas fora um pouco, né, dessa polarização que a gente tem? Você acha que nesses 2 anos tem espaço para isso, até levando em consideração esses nomes que você citou aqui pra gente, ou vai ficar ainda muito forte em 2026 esse PT-PL? Olha, eu não sei se vai ficar forte o PT-PL, mas vai ficar forte o PT contra alguém da direita. Pela própria natureza do jogo agora, o PT está no poder, então vai ser uma reeleição do Lula, uma possível indicação do Haddad para ter, vai ser uma reeleição ou uma continuação desse governo, do ponto de vista daquilo que da oferta que o PT vai oferecer, ou Haddad ou Lula. Então vamos ter um governo, uma candidatura de esquerda, por um lado. Do outro lado, a direita hoje se mostra fragmentada. Claro que lá para frente as forças podem ir se aglutinando, os candidatos que estão tentando se posicionar hoje podem perceber que não são viáveis e vão se acomodando ao longo do caminho. Mas hoje vai ser algum nome da direita, não necessariamente do PL. Aí está a questão, vai ser esquerda versus direita. A esquerda unificada em torno do PT, não vai ter nenhuma outra candidatura de esquerda minimamente relevante, não existe possibilidade disso. Agora, na direita, sim, dentro dos vários tons de direita, da centro-direita até a direita bem mais conservadora, a gente tem aí possibilidades que vão buscar ser construídas, se consolidar ao longo desse tempo. Então, tem muita água para passar por debaixo da ponte, tem muita articulação para acontecer. Esses caras que tentam se posicionar agora, governadores, eles também precisam dar respostas sobre a gestão deles, vão ser cobrados agora, né? Então, estava todo mundo olhando para os municípios, e isso agora vão ter que dar a resposta para os mandatos deles. O que eu, como governador, o que eu, como senador, consegui, de fato, entregar para a população? E eles têm que lembrar que eles têm não só o jogo nacional, mas dentro dos estados deles, eles têm disputas internas, eles têm oposição, então vai ter muito conflito interno, onde eles têm que sair bem para, a partir daí, se projetar para o nível nacional. Tem que fazer bem o dever de casa. Antes de você seguir, Mari, para a eleição, então, nos Estados Unidos, o Pedro Paronco tem só um recadinho para passar para a nossa audiência. Vem cá, e se eu te dissesse que com um simples pedido você pode concorrer a até R$100 mil todo mês, hein? Pois é, com Nota MT isso é possível. Basta pedir o CPF na nota quando for comprar algum produto. Não importa o lugar, no mercado, na farmácia, no posto de combustível, no restaurante, é direito de todo mundo exigir seu CPF na nota. São mais de 1.000 premiações todo mês que juntas somam R$900 mil. Além de concorrer a prêmios, você ainda tem a oportunidade de ajudar uma entidade social da sua escolha. Ganhou, a solidariedade também ganha. E tem mais, o CPF na nota gera pontos que podem ser usados como desconto no seu IPVA. Acesse notamt.gov.br ou baixe o aplicativo para se cadastrar. Vai que o próximo sortudo é você. Não se esqueça, peça o CPF na nota, concorra a prêmios e ganhe desconto no IPVA. Governo de Mato Grosso.
Camila, Mari. Muito bem, Mari. Mandar um beijo para Rafael Rosa, que mandou já uma Mandou aqui foto, pra mim também. Tá sintonizado conosco, já tá em clima de Natal. Eu lembrei até daquele meme. Valeu, Natalina. Seguimos por aqui. Rafa, beijo. Tá acompanhando lá no gabinete do deputado Beto 2-1. Nossa audiência fiel, Nossa audiência né? fiel, Rafael. Gratidão, meu amigo. Já espero presente de Natal por aqui, Rafa. Mas fica à vontade, Mari, para seguir aqui com a nossa pauta. Quem tá sintonizando agora, né? A Mari trouxe como convidado pra gente aprender um pouco nessa manhã o Paulo Rezende, que é cientista político, fez uma análise ali ainda das eleições aqui no Brasil. E agora a gente vai falar sobre um outro tema que tá aí tomando conta do noticiário, que é a eleição nos Estados Unidos. E aí, Mari, quais as suas curiosidades? Falei, não, temos que aproveitar o Paulo para falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema que eu vejo que as pessoas elas têm dificuldade de entender, é pouco falado. Lógico que a gente não vai conseguir, né, Paulo, dar uma aula aqui sobre o sistema americano, como funciona as eleições lá, mas para falar um pouquinho, e muito tem se falado que hoje é o dia D das eleições americanas. Paulo, o que é o dia D das eleições dos Estados Unidos? Explica um pouquinho pra gente. Olha, a gente está acostumado aqui no Brasil, né? As nossas eleições são no primeiro domingo de outubro, né? O nosso primeiro turno, e nas cidades onde há a possibilidade de segundo turno, a gente tem o último domingo de outubro com a votação para o segundo turno. Nos Estados Unidos, primeira coisa, eleição presidencial é um turno só, certo? A gente tem lá um sistema muito diferente do nosso. O candidato a presidente lá não é eleito pelo voto direto. A população vota e elege a quantidade. A eleição funciona por estados. Cada estado tem seu peso, sua representatividade, cada estado tem uma certa quantidade de delegados eleitorais. E são esses delegados que, de fato, vão votar, de acordo com o resultado da eleição do estado, vão lá e dão seu voto para presidente dos Estados Unidos. Então, são vários estados que fazem suas eleições, cada um com seu peso, e aí esses delegados eleitorais vão lá e votam. Mas a questão principal aqui, já de início, é por que eleição numa terça? Sendo que na maioria dos países as eleições são nos domingos, né? Os dias normalmente são livres, né? Os dias que as pessoas pouco trabalham. Acontece o seguinte, pelas características agrícolas e rurais dos Estados Unidos lá atrás, as pessoas levavam tempo para se deslocar até a cidade. Então tinha que ter os cultos religiosos no final de semana, certo? Aí o cara usava a segunda-feira já até os pontos de votação, ia a cavalo, a pé, de charrete. E aí, quando chegava na terça-feira, votava e aí voltava para a sua vila, para a sua fazenda, para o seu interior, né? E ali voltava, por exemplo, para as atividades da quarta-feira, onde já tinha umas espécies de feiras lá, onde eles trocavam os produtos e tudo, e comercializar, levar a sua vida normal. Então, entre o culto do domingo e a terça-feira eles usavam a segunda para se deslocar. Isso acabou ficando como uma característica de lá. Já não precisaria mais disso, mas virou uma tradição. Então eles votam na terça-feira. Entretanto, alguns estados você pode começar a votar um pouco antes, inclusive votar por correio. Então a eleição, de fato, a votação já começou há alguns dias. Né? Então é um sistema bem diferenciado. Você pode votar por correio. Tem estado que o voto é eletrônico, com urna eletrônica. Tem estado que é no papel, marcando um xizinho. Tem estado que a contagem de voto é através de um leitor óptico. Você marca um X ou perfura um papel. E aí, a partir dali, o leitor óptico faz a contagem dos votos. E tem estado que é completamente manual. Marca um xizinho e uma pessoa vai lá olhar, né, olho humano mesmo, e fazer essa contagem dos votos. Então, vocês imaginam a confusão que é esse sistema eleitoral americano, essa contagem de votos, e um sistema que é naturalmente polarizado. Existem diversos partidos nos Estados Unidos. Inclusive, você pode concorrer sendo um candidato independente, sem participar de partido A ou B. Né? Ou você é um independente também, como acontece com alguns candidatos, inclusive alguns famosos, que em determinado momento, por uma questão de estrutura partidária, eles assumem, né, a legenda de algum partido, passam a concorrer ou pelos democratas ou pelos republicanos naquela eleição, mas eles são, às vezes, de um partido menor, totalmente independentes, mas buscam a estrutura partidária, que é muito difícil você, nos Estados Unidos, ser um independente e conseguir ter alguma relevância na eleição presidencial. O último candidato independente que teve alguma relevância foi na primeira eleição do Bill Clinton,
O cara chegou a 7, 8, 9 pontos percentuais ali e depois diminuiu. Então, assim, é muito difícil algum independente conseguir ter seus 20, 30% dos votos. A gente não tem isso no histórico recente dos Estados Unidos. Que é uma eleição naturalmente polarizada. Essa aqui, a mais difícil, a mais imprevisível dos últimos tempos. Ninguém minimamente sério está cravando quem vai ser o campeão, o vencedor. Porque, inclusive, o campeão em votos não necessariamente é o eleito presidente, porque não é quantos votos você recebe a nível nacional, e sim a soma dessas vitórias nos estados, de acordo com os votos dos delegados eleitorais. Eu sei que é complexo para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando pela rádio, é muito diferente do nosso, né? Mas é isso. Inclusive, né, exemplo, Paulo, 2016, 2016, isso que eu ia falar, o Trump venceu com, acho que 3 milhões a menos, né, de votos, se não me engano. Exatamente. Se fosse no voto, contando todo mundo, cada voto conta igual, a Hillary Clinton teria ganho aquela eleição com 3 milhões de votos a mais. Porém, o que conta ali são os delegados eleitorais. Então, assim, imagina que fosse aqui no Brasil uma eleição, nos moldes das eleições americanas. Se você ganhasse em estados importantes, com bastante peso eleitoral, como São Paulo, como Minas, por mais que você ganhasse com o voto lá, você levava todos os delegados eleitorais daquele estado. Nada adianta ganhar em estados menores, em vários estados menores, a maioria dos estados, se você não ganhar os estados que realmente importam, que são os delegados eleitorais, que no final você busca votos dos delegados eleitorais. Existe uma coisa, viu, Mariana, interessantíssima. Existem os votos não fiéis. Olha só que coisa interessante. O delegado eleitoral, por tradição, ele vê quem ganhou aqui foi o candidato X. Então eu, como delegado eleitoral, tenho que votar no candidato X, porque essa foi a decisão do povo. Só que esse delegado eleitoral, ele pode se rebelar. E ele pode não votar naquilo que foi determinado pelo povo. Então cada estado tem a sua regra. Na eleição de 2020, se eu não me engano, 10 delegados democratas foram infiéis e 2 delegados republicanos foram infiéis. Tivemos 12 delegados infiéis que votaram diferente daquilo que foi determinado pela força do voto popular, né? Eles não respeitaram isso. E aí tem estados que dão desde uma multa para o cara ou cancela o voto dele e coloca outro delegado eleitoral, aí cada estado regula da sua forma. Agora, aqueles 12 delegados eleitorais não foram suficientes para mudar o resultado da eleição. Mas é possível, então, mudar, Paulo. Se todo mundo se rebelar, pode... Isso nunca aconteceu, obviamente. São poucos os números dos delegados, como você citou aqui, que se rebelaram. Mas isso, se acontecesse, por exemplo, seria válida essa eleição? Aí vai depender de cada estado. Tem estado que anula o voto, tem estado que chama um substituto que esteja realmente comprometido em ficar alinhado com aquela expectativa que foi gerada pela população. Tem estado que dá uma multa para o cara e tem estado que fica assim mesmo. Então, assim, é muito difícil. Agora, assim, é muito complicado para um delegado eleitoral ali desrespeitar essa vontade das pessoas. Só que nós temos 538 delegados eleitorais, uma coisa assim, né? O candidato precisa de 270 para ganhar uma eleição e a gente teve ali nesse caso mais ou menos recente aqui, né, de 2020, só 12 rebeldes, né? Então, assim, é pouco, e esses 12 ainda foram um caso bastante incomum e atípico. Isso não é normal acontecer. E cada estado toma suas providências para que isso não tenha impacto nas eleições, mas sim é uma possibilidade. Por que isso acontece? Porque nos Estados Unidos a gente tem como se fossem vários países mesmo, né? Os estados têm um nível de legislação muito grande nível de autonomia, inclusive para regular as suas eleições, né? O seu sistema de votação, o seu sistema de contagem, né? Isso acontece também não só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um exemplo, entre os grandes países, um exemplo grande disso. Mas a gente tem, por exemplo, na Argentina, onde as províncias ali, dentro de uma determinada janela, né, de um espaço de tempo, elas escolhem o governador. Então, a província de Santa Fé pode eleger o governador dela em junho de um determinado ano e a província de Córdoba escolher em outubro, certo? Isso é possível, as eleições serem assíncronas, né, dentro desses países, dentro de determinados países, como é também no caso da Alemanha. A Alemanha, nos seus estados, ela faz eleições independentes.
um estado elege um governador em fevereiro, o outro elege em março, e assim eles vão regulando as eleições. O que é unificado é a eleição nacional, que aí, de fato, todo mundo tem que votar no mesmo momento. E, Então, Paulo, é uma hoje, questão bem interessante. até para explicar aqui para nossa audiência, hoje o que acontece, né, no dia D são os eleitores indo, né, os cidadãos indo votar nesses delegados, correto? A eleição mesmo, a votação oficial do colégio eleitoral, que o colégio eleitoral é formado por esses delegados, só acontece em dezembro, né? Claro que, como você falou, é muito difícil que o resultado, acho que não sei nem se é possível que o resultado não seja o mesmo, mas é mais ou menos isso, não é? Hoje eles escolhem os delegados e posteriormente, em dezembro, eles se reúnem, né, para formalizar o resultado da eleição. Isso. Na prática, o eleitor está votando no Trump ou na Kamala Harris, certo? Na visão do eleitor, ele está votando. Estou votando nesse candidato ou nessa candidata aqui, democrata, republicano. Mas que ele de fato está elegendo são os delegados eleitorais, que vão se reunir ali em dezembro, no colégio eleitoral de fato, e ali sim vão fazer essa votação formal. Então, até lá, existe sim a possibilidade de que o resultado fosse diferente daquilo que foi expressado pela vontade popular. Se isso já aconteceu na história americana, a gente desconhece isso na história recente, nas últimas décadas, isso nunca aconteceu, mas sim seria uma possibilidade. A gente vai fazer um intervalo mais uma vez, aquela pausa obrigatória. Eu vou pedir para você ficar conosco aqui mais uns minutinhos, é bem rápido, a gente tá de volta, tá bem? Tem esse encontro marcado por aqui, hoje recebendo o cientista político Paulo Rezende, conversando um pouco com a nossa audiência sobre o balanço das eleições no Brasil e também nas eleições americanas. O Paulo segue conosco por aí, o Anderson? Caiu? Ah, caiu. Então tá caindo igual o Palmeiras. Ô, Camila. Caiu ontem. Caiu de produção. Caiu de produção. Mas o Paulo vai se conectar conosco novamente, aproveitar e mandar um alô para todo mundo que tá na nossa audiência aqui. Muita gente mandando mensagens. O Pedro Lima, ele não vai estar conosco hoje. Então, infelizmente, eu não vou poder falar sobre Palmeiras por aqui, Pedro Panó, que eu já vou antecipar para nossa audiência que não vamos falar de esporte hoje. Que pena, né? É muita pena. Mas foi providencial essa ausência do Pedro Lima? O Pedro tá com resolvendo problemas pessoais. Aí ontem a gente até fez um breve momento do esporte aqui, mas eu acho que nós não podemos ser deselegantes, né? Hoje não precisa. O dono do quadro é que comanda. Exato. Então hoje a gente vai ficar off, não sem pode Pedro invadir Lima. essa questão da. A gente não pode invadir competências. Exatamente. Então amanhã a gente volta para quem sabe falar de esporte, só que aí a gente só fala do que vai acontecer de hoje em diante, né? Não vamos nos apegar ao passado, que não leva nada a lugar nenhum. Paulo já está conosco novamente. Só mandar um abraço aqui pro Alex Lili, que está na nossa audiência e mandou aqui, Mari, bom dia, bancada, excelente entrevista e vai Corinthians. Ai, meu Deus. Jesus. Essa segunda parte a gente deixa de lado, né? Uma curiosidade, Paulo, você tem algum time do coração? Torce para alguém ou não? Eu sou um flamenguista não praticante. Então tá bom. Então vou aliviar ainda. Porque o flamenguista praticante é chato pra caramba. O não praticante... Não pega no pé, né? Não pega no pé, né? Vou aproveitar já para trazer um questionamento aqui do nosso ouvinte. O Matheus, ele pergunta assim, Paulo, num exemplo leigo, se a gente pudesse citar aqui, quem seriam esses delegados? Seriam, por exemplo, prefeitos de uma determinada região? É a pergunta do Matheus aqui pra gente. Quem são os tais delegados? São representantes que cada estado ali vai eleger entre seus cidadãos, certo? Normalmente pessoas que são vinculadas, ligadas a alguns dos partidos, e cada estado tem o seu mecanismo de eleger quem são essas pessoas que vão ser os representantes de cada um desses estados no colégio eleitoral, que de fato lá que vai ser formalizada a eleição de um presidente americano. Então, cada estado tem o seu peso, de acordo com o seu peso, o estado tem 10 delegados eleitorais, tem 20, tem 30, certo? Então, de acordo com a população desse estado, a representatividade política dele, aí vai ter lá X delegados eleitorais que vão, de acordo com o resultado da eleição naquele estado, esses delegados vão receber a missão de votar em candidato A ou candidato B lá naquela reunião do colégio eleitoral
como a Mariana bem pontuou, aí, ocorre em dezembro. Então, olha só a bagunça que é uma eleição americana. Quebra-cabeça, né, Paulo? O pessoal reclama, às vezes, daqui do Brasil, né? Olha, por fazer campanhas eleitorais em vários países e rodar bastante, eu digo que o nosso sistema é um dos mais organizados, menos polêmicos. E assim, as pessoas falam, nossa, mas a urna eletrônica brasileira, isso e aquilo. Aí quando eu estou em outra eleição, por exemplo, na Bolívia, as pessoas falam, nossa, bom é o Brasil que tem urna eletrônica, em 2 horas, 3 horas você tem um resultado da eleição, não deixa acontecer muita fofoca, muita fake news, já tem um resultado e sabe quem está eleito, não fica contando dias e dias como é aqui na Bolívia, né? E aí a cédula eleitoral, o cara troca a cédula, não sei o quê, não tem segurança, tinha que ser algo mais digital. Aí onde é digital o pessoal reclama que é de papel, onde é papel o pessoal quer digital, assim, então as pessoas vão sempre reclamar do seu sistema eleitoral, e normalmente quem reclama é quem está perdendo. Então, quando eu ganho, eu não reclamo. É assim, né? Então, nos Estados Unidos, a gente vai ter um problemaço. Aguardem para vocês verem. Hoje, independente de quem ganhar, eu não consigo dizer aqui quem vai ganhar, mas a gente vai ter um processo que vai levar dias e dias e dias, talvez semanas, para contar esses votos. Contagem e recontagem, muita briga, muita polêmica, muita judicialização das eleições, porque vai ser uma eleição no voto a voto. Então a gente vai ter algumas semanas aí de aperto para tentar saber de fato quem vai ganhar essa eleição. E isso, gente, é muito importante, porque isso tem muito a ver com o curso que a guerra da Ucrânia vai ter, isso tem muito a ver como que vai ser a influência aqui no Brasil, por exemplo, em 2026. Se for Trump, a direita ganha uma força, se for a Kamala Harris, continua mais ou menos como está. A relação com a China, a relação com a União Europeia, como isso vai ser empregado, a força da OTAN na guerra da Ucrânia, a contraposição à China na questão ali de Taiwan. Então, assim, isso muda a forma como muda a dinâmica mundial, inclusive a dinâmica econômica. E isso afeta todo mundo, afeta a alta do dólar, os parceiros comerciais do Brasil, como o Brasil vai se posicionar, questões diplomáticas. Então, o mundo todo observa esse resultado eleitoral dos Estados Unidos, porque eles são os grandes players do mundo. Essa era uma das minhas perguntas, Paulo, exatamente isso. Que você, se você vê alguma influência direta do cenário político americano, né, dependendo aí do resultado, né, do eleito, no comportamento aqui no Brasil, tanto na relação política externa, não só no Brasil, né, mas eu digo a nível global, e você mesmo citou, questão da Ucrânia, né, essa política externa, então está totalmente, a gente tem que aguardar os próximos passos, né, da eleição americana para entender como isso vai ser traçado nos próximos anos. É mais ou menos isso, né? A gente depende muito da política americana. Sim, eles têm uma alta influência em tudo que vai acontecer no mundo, na política, na geopolítica, na economia. E aqui um caso interessante, que muitos eleitores brasileiros, né, se eu sou de direita, eu vou apoiar o Trump. Se eu sou de esquerda, eu vou apoiar a Kamala Harris, né? Como se um fosse reflexo do PL, o espelho do PL, e outro fosse o espelho do PT. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma outra dinâmica eleitoral. Inclusive, se os democratas fossem um partido aqui no Brasil, seria um partido de centro-direita até, não seria um partido de esquerda, né? Mas ali, dentro daquele contexto dos Estados Unidos, é o que mais se assemelha à esquerda, né? A americana são os mais progressistas, né? E a visão de guerra ali, por exemplo, é totalmente diferente, né? Entre como esses países vão lidar com... Cada candidato vai lidar com a guerra, inclusive o preferido da Rússia e da China é o Trump, e não a Kamala, né? Então, assim, é uma questão muito diferente. Agora, o eleitor brasileiro, é legal que ele compreenda as eleições americanas e tudo, compreenda as eleições no mundo todo, quanto mais conhecimento, melhor, mas aquilo ali é o jogo deles, ali a gente só observa, a gente não tem influência. Então, não adianta brigar com os amigos por causa do Trump e da Kamala Harris e ficar nessa briga de direita e esquerda, que essa briga não é nossa ali. A nossa briga é aqui, para melhorar o nosso país. Então, que os eleitores brasileiros tenham muito mais atenção ao seu voto aqui no Brasil. Nós temos um sistema partidário um sistema eleitoral com muitos partidos, temos 24 partidos no Brasil que chefiam prefeituras. As prefeituras do Brasil estão nas mãos de 24 países. A gente tem, por exemplo, partido que tem só uma prefeitura, como o PRTB,
E a gente tem partidos como o PSD, que tem 887 prefeituras sendo administradas por ele. Aí vem o MDB com 854, o PP, Partido Progressista, né, com 747, União Brasil com 584, e aí vem o PL com 516. Olha só, né? Todos aí partidos de centro-direita comandando a maioria das prefeituras no Brasil. Então, a gente tem uma dinâmica multipartidária aqui, pluripartidária, e esses partidos aí, principalmente de centro-direita, dominam a política no Brasil e sim fazem coisas que vão de fato afetar o nosso dia a dia aqui de forma mais direta. E claro, lembrando que o resultado das eleições americanas tem influência em todo o mundo. Tem mais uma pergunta, tem né, um questionamento do Leonei, que ele mandou aqui pra gente no WhatsApp, que é algo que a gente falou sobre eleição aqui no Brasil, e aí ele questiona se a rede social também tem uma influência muito grande no processo eleitoral dos Estados Unidos, e a Mari queria até saber também do poder da mídia, né? Acho que Exato, queria complementar para entender. O Leonei perguntou das redes sociais, mas também entender, a gente sabe que a mídia é muito atuante, né, nos Estados Unidos. Então, entender a influência, né, da mídia mais tradicional também, e como que a mídia tem abordado as eleições americanas nesse ano. Olha, uma coisa interessante nos Estados Unidos é que os grandes jornais, as grandes rádios, as grandes TVs, os grandes meios de comunicação, muitos deles se posicionam claramente. Olha, eu sou conservador, eu sou pró-republicano, eu sou pró-democrata. Então você já sabe que partido, que tendência aquele meio de comunicação vai estar de fato apoiando. Então já sabe, essas matérias aqui são mais favoráveis aos democratas, mais favoráveis aos republicanos, e eles não tentam dizer assim, olha, somos neutros. Então, assim, eles de fato até advogam, né, em favor de alguns candidatos, alguns meios de comunicação mais ou menos. E aí vai desde aquela parte tradicional do meio de comunicação, agora lembrando, Washington Post, New York Times, qualquer grande meio de comunicação, a CNN, qualquer um, eles estão aí pelo rádio, pela TV, mas também necessariamente estão nas redes sociais. Então essas coisas se conectam de ponta a ponta. Então o meio tradicional usa também os meios digitais para difundir a sua informação. E a partir daí isso vai para diversas camadas de blogs, né, e vai enraizando até os municípios americanos. E uma coisa interessante, as eleições de lá são, pela natureza do sistema basicamente bipartidário, tem vários partidos, mas que de fato acontece uma política bipartidária. É uma eleição extremamente dura, extremamente polarizada, extremamente, às vezes, difícil de saber quem vai ter o resultado, e uma eleição que costuma também dividir o país todo. Isso propicia também um discurso na internet muito violento, a propagação de fake news é tremenda nos Estados Unidos. Lá é muito pior do que o Brasil, mas é muito pior mesmo. Assim, um brasileiro não consegue ter a noção do que é esse ambiente de polarização dos Estados Unidos. É completamente diferente daqui, é um nível muito mais intenso, e isso causa um dano tremendo para a democracia americana, apesar de ser um dos maiores países do mundo, entre os países democráticos, mas é um sistema que é muito questionado em diversos países, tanto por esse modelo de votação, de você votar no delegado eleitoral, de você votar numa terça-feira, de cada estado ter o seu sistema de votação e de contagem de votos, dos eleitores não votarem todos no mesmo dia, você pode antecipar os seus votos por correio, a contagem levar semanas, e o resultado oficial sair lá em dezembro, com a reunião do colégio eleitoral, onde os delegados de fato vão formalizar os seus votos. Então é uma coisa muito complicada para quem vive fora dos Estados Unidos entender como é isso. E aí teorias da conspiração, mentiras, fake news, isso acontece lá muito, 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 até em razão da complexidade desse modo deles de celebrarem suas eleições. O que a gente vive da polarização nesses últimos anos, eles vivem uma vida, então, né, Paulo, com essa luta entre republicanos e democratas, né? A gente está tendo aí uma pequena noção, você falou que lá é muito mais, né? Mas a gente está tendo uma pequena noção agora, nesses últimos anos, do que é uma polarização de fato, né? Aqui a gente tem uma polarização light se comparada com a deles, né? Então, a deles é por questão do sistema eleitoral deles. A gente pega aqui países como o Paraguai também, que tem aí seus 6, 7, 8 partidos, não sei exatamente quantos partidos tem agora no Paraguai, mas lá a gente tem os colorados e os liberais. Eles dominam aí 70%, 80% das prefeituras do país são na mão dos colorados ou dos
liberais lá. E aí é uma polarização tremenda também. Eu sou vermelho, eu sou azul, e isso corrói um pouco a democracia, porque deixa poucas opções, gera muito conflito, gera uma política não de convergência, mas muito de divergência, que separa mais do que une. E às vezes só o fato do outro ter outra coloração política, isso já anula tudo que ele fala, nada do que ele fala é bom, você já rejeita tudo, famílias brigam, amigos brigam, e você anula até o direito do outro de poder pensar diferente, o que acaba corroendo a espírito, né, de liberdade de expressão, de debate, né, de esse espírito bonito, pelo menos em teoria, da democracia. Quase um Grenal lá, né? Quase um Parintins lá. Boi Bumbá e um... Caprichoso. Falar em Grenal, garantido. Denise Niederauer também tá aqui acompanhando a nossa transmissão. Nelson da Silva Fernandes também tá falando aqui, show de bola, entrevista. Quase caminhando para a reta final, já seguramos o Paulo, mas Pedro Panotti, Mari, suas dúvidas. O Paulo, lá tem um famigerado horário eleitoral ou não? Como é que funciona essa questão das campanhas? Não, nos Estados Unidos não, né? O horário eleitoral, a gente, com essa característica nossa aqui, é no Brasil, certo? Alguns países têm inserções eleitorais, né? Agora, esse assim, começa agora o horário eleitoral gratuito e tal, isso aqui é uma característica bem brasileira. Eu agora não sei apontar outro país que tenha isso. Já gostei. Inserções, sim, alguns lugares com inserções pagas, certo? Sim. Nos Estados Unidos isso é pago, custa milhões. Lá eles têm muita influência do poder econômico, empresas doam para partidos, fundações, associações, tem dinheiro público, tem dinheiro de empresas, tem dinheiro dos próprios cidadãos, né? Lá também é uma característica muito grande dos Estados Unidos. Que tem até premiação, de né? Arrecadação de fundos. O Elon Musk também está oferecendo até premiação lá. Premiação, e está sendo questionado por isso, né, oferecendo $1 milhão aí para eleitores repúblicos, ou seja, um absurdo dentro da nossa visão eleitoral, né? Então, lá eles se apegam muito a essa questão da liberdade ao extremo, né? Então, o poder econômico e empresarial tem muita força nos Estados Unidos. Agora, isso acontece tanto para o lado democrata quanto para o lado republicano. E os próprios eleitores ali, é uma característica cultural dos Estados Unidos, que os eleitores financiam os partidos, né? O cara doa $5, $50, $1.000, $10, $20 mil, de acordo com a sua capacidade econômica. E uma das grandes funções dentro da divisão das funções de uma campanha eleitoral, né, dos profissionais de campanha eleitoral, tem um cara da estratégia, da televisão, do rádio, da TV, enfim, suas 1000 divisões, contabilidade, isso, aquilo. Mas um dos profissionais mais importantes na campanha eleitoral americana é o cara que vai montar a estratégia de arrecadação de fundos. Vai promover jantares, vai promover shows, vai mandar carta para as pessoas, para que as pessoas coloquem no envelope e já mandem o dinheiro para o partido, né? Ou que as pessoas mandam o dinheiro por correio, ou simplesmente fazem transferências, né, bancárias, enfim, 1000 formas de arrecadar, porque isso é crucial. Uma eleição feita na base do dinheiro de ponta a ponta. Eleições caríssimas, que convertendo para reais, passa de $1 bilhão as duas campanhas. Mari, tem mais dúvidas por aí? Pergunta? Não, eu ia, na verdade, só uma outra curiosidade que tem ali bem rapidinho, é uma presença muito forte de artistas, né? A gente tem essa movimentação de shows, quem que leva o artista mais badalado, quem que realiza um grande evento. Aqui lá atrás a gente tinha, né, a situação ali dos showmícios, mas lá isso também é uma característica muito forte, né, Paulo? É uma estratégia também válida apelar para o lado ali do ídolo, né? O que o eleitor tem como ídolo para tentar atrair votos também? Por que isso acontece por lá? Olha, acontece que a legislação lá é bastante flexível, né? Muito flexível, demasiadamente permissiva. E aí alguns artistas evitam se posicionar porque pode perder, né, fãs de um lado ou do outro, mas quando se posicionam, normalmente os grandes, por exemplo, a Taylor Swift se posicionou a favor da Hillary. Isso mexeu um pouquinho no ponteiro, foi uma preocupação da campanha dos republicanos ali. Então, a gente tem várias personalidades, né, do esporte, da música, do cinema, se posicionando a favor de candidato A ou candidato B. E esses grandes atores aí, se são personalidades que extrapolam o território dos Estados Unidos, tem até uma certa... Tem fãs aqui no Brasil, fãs no mundo todo, você imagina o poder de influência deles lá nos Estados Unidos. Então, são verdadeiros influenciadores
eleitorais, e claro, isso vai variar de acordo não só com a fama da pessoa, mas com a reputação que esse influenciador tem junto à sua base de fãs. É aí que você tem que influenciar. Como você influencia a sua base de fãs e em que sentido? Se tu influencia só no teu ponto de vista artístico, ou se tu consegue ultrapassar isso e também influenciar no ponto de vista político eleitoral. Político, né? Perfeito, acho que tem essa diferença, né? Não necessariamente por ser uma pessoa famosa e com grande alcance vai conseguir fazer essa transferência de votos aí, né, nas eleições. Paulo, caminhando aí para o final, agradecer muito a sua presença aqui no programa, muito especial, fiquei muito feliz de você ter topado conversar um pouquinho com a gente. Paulo tem uma admiração enorme, tem um conhecimento gigante. Vou falar até para quando você se despedir, Paulo, deixar suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar, ver um pouquinho mais do seu trabalho e agradecer mesmo sua presença aqui. Com certeza vou tentar te trazer mais vezes para a gente conversar aqui. 1 hora é muito pouco para você compartilhar tudo que você sabe, mas a gente tentou aqui, né, conversar um pouquinho e passar para nossa audiência sobre as eleições em gerais aqui no Brasil e nas americanas. Então muito obrigado, Paulo. Você é sempre muito bem-vindo aqui na CBN. Olha, obrigado pelo convite, o bate-papo foi muito bom, um tema que acho que todos nós gostamos, né? Um tema que a população também tem falado cada vez mais, até por conta dessa polarização e da facilidade de diálogo nas redes sociais. Estamos debatendo as eleições do Brasil, falando das americanas, já falando de 2026. Então, sempre gera esse clima de torcida, as pessoas gostam muito desse assunto. Então, tá aqui na CBN conversando com vocês, muito qualificados, uma audiência muito qualificada, é sempre um grande prazer. Obrigado pelo convite. Quem quiser seguir aí nas redes sociais, Paulo Rezende com Z, Paulo Rezende 85. Tá aí, obrigada, Paulo. Obrigada pela companhia, né? Por compartilhar conosco aí esses ensinamentos. E, Mari, quando tiver mais abalos, o Paulo também tiver sugestão, pode encaminhar pra gente. Sempre às terças-feiras a gente tem esse encontro marcado aqui com a Mari para que a gente possa falar de comunicação política, de desdobramento da eleição. A gente brincava com a Mari, né? Depois que passar a eleição, Mari, nosso quadro segue ou não? Ela falou, se vocês me quiserem aqui, a gente vai seguindo e tema é que não vai faltar. Ainda mais que o Paulo falou, né? A eleição de 2026 já começou antes de acabar a eleição municipal. Então, com certeza, a gente vai ter muito tema para debater aí ao longo dos próximos meses. E Paulo, que trabalha em várias eleições a nível, né, global, ano que vem tem várias eleições aí. Verdade. A gente vai trazer ele para dar alguns insights também de outros países, para a gente ter esse conhecimento. Obrigada mais uma vez. Paulo tá falando de onde? São Paulo? Não sei onde ele está. Não, eu agora estou no Pará e daqui 2 semanas nos Estados Unidos, rodando. Ah, que maravilhoso. Vai chegar lá no meio do abalo, né? No meio do pipoco, no meio das indefinições ainda. Obrigada pela companhia. Contagem louca lá. Obrigada, Mari, mais uma vez. Tem alguma coisa a falar aí sobre o seu time? A gente vai fazer um intervalo já, daqui a pouquinho a gente volta, mas e aí? Não, vou pular essa parte de esporte, vamos aproveitar que não temos hoje o tema aqui na CBN. O Matheus Henrique falou assim, ó, o dono do quadro, Camila, é o povo, e o povo pede que se fale do esporte. Não dá a Ari tempo. Vasconcelos também passou por aqui e falou, já chegou o esporte? Ou ainda, já foi o momento do esporte ou ainda dá tempo de mandar aquele abraço pra você e pro Pedro? Manda pra Mari também, Ari, que ela também é palmeirense. Tô precisando de consolo também. Oh, misericórdia, Mariana Bonjour. O que aconteceu? Não tem, né? Teve cabeça. O seu Pinheiro também, o meu celular tá carregando, mas seu Pinheiro. O que vai aparecer na súmula, na verdade? Nada, você viu já né? dessa lá cabeça? No Itaquerão pode tudo, não é assim que funciona por lá, Pedro Panoc? Lá pode tudo. Como é que o cidadão entra com uma cabeça de porco no estádio e ninguém viu? O Yuri Alberto deu uma entrevista ali, né, pós-jogo, e falou bem assim, eu fui chutar com toda a força do mundo, achando que era uma pelúcia. Nossa. Quase quebrei meu pé, porque era uma cabeça de verdade. Imagina o cheiro, né? Não, e a cara de nojo que a pessoa que tirou. A pessoa que tirou, né? Meu pai do céu. Nossa. Mas é isso, né? 2-0 Corinthians. Isso, né? Estragou uma feijoada no final de semana. Não precisa... Oh, meu Deus do céu. Você acha que ainda dá, Mário? O Anderson falou pra gente que o Vasco hoje... Anderson, esse jogo, o Vasco, segundo ele, hoje ganha do Botafogo.
pra gente A ainda gente continuar conta com a sonhando. colaboração do Parceria, nosso, parceria né? eterna. Palmeiras. Vasco é o mínimo, eu acho que eles podem proporcionar pra gente, pra tirar um pouquinho do ódio que a gente tá vivendo nessa terça-feira. Mas tudo certo. Eu sou muito esperançosa. Eu falo que assim, até matematicamente ali não dá certo, eu acredito no meu time. E tá tudo certo, gente. Derrota faz parte também. Não é agora que a gente vai abandonar também. Estamos aqui firme e forte, crendo aí num possível título do Brasileiro, né? Que é o que nos Só sobrou isso aí pra esse gente ano. se apegar esse ano. Mas tudo certo. No que vem também tem mais, se Deus quiser. Mas obrigada, Cami e Pedro, pela companhia. E Ano que obrigada. vem tem mais por aí. Ano que Um vem bom tem mais título. Então pode ser que ano que vem venha a Copa do tá. Brasil, Tem Libertadores, mais né? título, Não tem. Achei que já tivesse era desistindo desse. Falei, calma. Não, você não, falou tão não, bem. não, Estamos sonhando ainda jamais. com esse, Ainda já tenho projetando os próximos. Exatamente. Mas Exato. agradecer a nossa audiência. Terça-feira que tem mais a gente falando de comunicação e política aqui na CBN. Gente, obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Mariana Bonjour. Obrigada.